Queridos irmãos, abramos as Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 39 até o versículo de número 56. Evangelho de Lucas, capítulo de número 39, capítulo 1, versículo 39 a 56. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem em silêncio, buscando já desde a leitura da palavra o entendimento do que Deus quer falar conosco nesta noite. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Curve a sua fronte, meu amado irmão, mais uma vez. Vamos buscar a face do nosso Senhor, buscar a ação do seu Espírito em nós nesta noite. Senhor, nós nos prostramos mais uma vez diante de Ti nesta noite bendita, dia do Senhor. Já Te damos graças, ó Deus, e nos quebrantamos mediante a Tua palavra quanto aos nossos pecados que, lamentavelmente, ó Deus, cometemos contra a Tua pessoa tão santa, tão bondosa. Mas Tu bem sabes, ó Deus, que queremos, desejamos, porque foi o Senhor mesmo que tem colocado este desejo em nós, tem operado em nós o querer e o realizar. Tu bem sabes que ansiamos por vivermos uma vida reta aos Teus pés, não simplesmente para prestar a Ti, Deus, a obediência que lhe é devida, mas queremos, acima de tudo, ó Deus, mantermos a relação viva que o Senhor mesmo estabeleceu conosco por meio do pacto da graça. Deus amantíssimo, que os Teus mandamentos sejam meios de alegria para nós, de regozijo na Tua presença. Sendo assim, ó Deus, eu rogo a Ti mais uma vez, já oramos e imploramos mais uma vez aos Teus pés, fala conosco por meio da Tua palavra. Opera de tal modo, ó Deus, que sejamos confrontados, mas também consolados, que os abatidos que estão aqui hoje sejam soerguidos pelo poder da Tua palavra, que os meus irmãos que estão andando de forma altiva, displicentes em sua caminhada, sejam advertidos com doçura pelo poder da Tua palavra. Deus amado, usa-me como instrumento em Tuas mãos, não pelos meus méritos absolutamente, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Ajuda-me, ó Deus, a me desincumbir do meu dever
com prazer e alegria, levando os teus filhos a compreender a tua palavra, a conhecerem quem é o Senhor. Assim oramos confiadamente em nome de Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Antes de entrarmos na palavra, quero desde agora agradecer ao convite tão gentil da parte do conselho desta igreja, através da pessoa do presbítero Diego, e também recebido pelo vosso pastor Tonico, que é já querido nosso, e também reencontrar vários irmãos queridos. Nós trazemos o abraço da Igreja Presbiteriana de Betânia, onde eu tenho a honra de ser o pastor, já por 2 anos. Pois bem, meus irmãos, o Evangelho de Lucas foi escrito para produzir plena certeza. Eu peço aos irmãos que voltem às suas Bíblias para o capítulo 1, nos primeiros versículos deste Evangelho maravilhoso, escrito por um dos companheiros de Paulo, o médico Lucas. Ele nos diz lá no prólogo que o seu Evangelho foi dirigido a um tal Teófilo, provavelmente um magistrado, uma autoridade, pelo modo como trata Lucas a esse homem. E então no versículo 13 ele diz que havia feito uma investigação e uma exposição coordenada dos fatos. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o evangelista vai narrar a vida do Senhor Jesus Cristo, começando a partir do seu nascimento, passando também falando a respeito do seu ministério, principalmente na Galileia, e depois tratando da jornada em direção a Jerusalém. Não quer dizer que seja uma jornada cronológica, mas uma narrativa dos momentos do ministério de Jesus, falando com os seus discípulos para levá-los à confirmação da sua fé, ao aprendizado aos pés do Senhor, tendo Ele como mestre. E depois do capítulo 19 até o final, nos 24 capítulos de Lucas, os 5 últimos capítulos, falam sobre a morte, ressurreição e ascensão do Redentor. Lucas quer então mostrar de maneira panorâmica toda a história da redenção que Jesus se coloca a cumprir. E ele faz esta narrativa coordenada, que envolve vários personagens. Aos olhos humanos são anônimos, mas aos olhos de Deus são os personagens que Deus insere na sua história para trazer o seu Filho ao mundo e a redenção a todos nós, irmãos. Entre esses personagens está a nossa prestigiosa irmã Maria. Nos versículos de número 26 a 38, ela recebe a mensagem do anjo Gabriel de que haveria de dar à luz a um ente santo. Ela tendo sido desposada, ou seja, noiva de José, ainda virgem, sem ter tido relações íntimas com esse homem, obviamente, mas prometida para se casar com José, ela nesse período daria à luz um filho, conceberia pelo poder do Espírito Santo. Ela então, no versículo 38, nos é dito que ela creu. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, o anjo Gabriel anuncia o nascimento do Senhor Jesus. E nesses versículos, meus irmãos, que acabamos de ler e que vamos considerá-los nesta noite, se encontra o cumprimento desta palavra angelical, desta palavra do anjo Gabriel, através de episódios maravilhosos. O personagem principal certamente é Deus, o condutor dessa história. Mas como já dissemos, ele envolve pessoas, ele envolve homens e mulheres. Lucas, particularmente, meus irmãos, é o evangelista que cuida de falar das mulheres. Ele destina várias porções do seu evangelho à atividade feminina.
Isto é uma maneira de resgatar o papel designado por Deus desde o Éden para as mulheres. E aqui está duas mulheres digníssimas, santas, a saber, Maria e Isabel, sua parenta, que também está grávida. O próprio anjo Gabriel anunciou a esta mulher Isabel de que ela também teria um varão, mas diferentemente do caso de Maria, esse varão, ele foi concebido em pecado, mas seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então aqui está, meus irmãos, de forma coordenada pelo evangelista, essa história paralela entre o nascimento de João Batista e o nascimento do Senhor Jesus. Mas é óbvio que nessa narrativa que trata a respeito de João Batista, também se tem em vista, meus irmãos, exaltar a pessoa do Senhor Jesus, do Redentor. Então, o assunto do nosso texto, irmãos, trata-se desse período de cumprimento das ações de Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. A promessa messiânica se cumpre no ventre de Maria. Eis aqui então o fio que conduz o texto que acabamos de ler. A promessa messiânica se cumpre no ventre de Maria. Se os irmãos perceberem no tema que nós demos a mensagem, vão flagrar de maneira muito clara que nós estamos colocando num primeiro momento a ação divina com os termos a promessa messiânica. Portanto, é a respeito de Deus, do cumprimento das suas promessas, que o texto segue. Mas Deus não age, meus irmãos, à revelia dos personagens humanos na história da salvação. E então, com o restante da frase, nós queremos chamar a atenção dos irmãos. A promessa messiânica, Deus, se cumpre no ventre de Maria. Lucas quer dar plena certeza, irmãos, com as suas narrativas. Quer robustecer a fé daqueles a quem ele dirige o seu evangelho, Teófilo e certamente o restante da igreja, visto que o evangelho de Lucas já é considerado um livro canônico a esta altura. Portanto, esse grande tema, meus irmãos, está sendo aqui desenvolvido pelo evangelista. E há 3 lições que nós queremos trazer para os irmãos, e eu quero mencioná-las aqui para que você tenha noção clara da estrutura do nosso sermão. Todas essas lições, obviamente, estão conectadas ao tema que demos. Então veja, dos versículos de número 39 a 40, nós temos a promessa messiânica e a fé obediente. A promessa messiânica e a fé obediente. Dos versículos de número 41 a 45, nós temos ainda uma outra lição. A promessa messiânica e a recompensa da fé. A promessa messiânica e a recompensa da fé. E por fim, meus irmãos, no que é conhecido como o Cântico de Maria, o Magnificat, em que ela engrandece ao Senhor, nós temos dos versículos 46 até o final, 56, a terceira lição. A promessa messiânica e a fé exultante. Lucas quer que nós tenhamos plena certeza de fé. É Deus que quer isso, irmãos. Hoje é uma oportunidade para este fortalecimento, através do texto bíblico, para nós sermos corrigidos pela palavra, encorajados pela palavra, consolados por ela, tendo essas lições. A promessa messiânica e a fé obediente. A promessa messiânica e a recompensa da fé. A promessa messiânica e a fé exultante. Quero então que os seus olhos estejam atentos a esse texto que está conectado à narrativa de Lucas, sobre a história da redenção de Cristo, a história bíblica em que Deus age em favor do seu povo para resgatá-lo. Observe que Lucas diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente. Por que ela toma a decisão de ir em direção àquele local onde está a sua parenta Isabel? Ora, meus irmãos, ela foi informada pelo anjo Gabriel
para estimular a fé de Maria quanto ao que havia de acontecer com ela, o nascimento de Jesus, no versículo 36, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Que coisa extraordinária! Certamente Maria sabia que ela não poderia mais ter filhos, sendo esta já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, Maria, informada pelo anjo, ela se sente então estimulada, impulsionada a ir ver se de fato a narrativa do anjo é verdadeira. Ela creu. E porque ela creu na palavra do anjo, ela foi em direção, meus irmãos, à sua parenta Isabel. Observe que Lucas, com um detalhe tão pequeno no seu texto, mas tão importante, ele nos mostra esta fé ativa de nossa irmã Maria. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente. Ela não simplesmente saiu, mas ela foi com pressa. Ora, meus irmãos, a fé, segundo as Escrituras, ela é gerada pela pregação da palavra. Foi isso que aconteceu com Maria. É Deus que está, meus irmãos, desencadeando esses fatos. E para que eles tenham cumprimento, eles não acontecem à revelia dos atos humanos, contudo, livremente. Mas são os homens que agem. Deus não crê para o homem, mas a pessoa é quem crê. Ainda que a fé seja dom de Deus, dado a nós pela ação eficaz do Espírito Santo, pela palavra e com a palavra, é fato, irmãos, que quem creu foi Maria. E ela toma esta decisão que tem a ver com a informação que obteve do anjo, a sua mente, os seus sentimentos e a sua vontade. Se dirigiram para aquele local, obedecendo aquilo que o anjo falou. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus nos fala exatamente a esse respeito quanto à fé. Eu peço a todos que abram suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo de número 11, na conhecida passagem a respeito da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora observe a conexão inquebrantável que o escritor aos Hebreus faz entre o que se crê e como se age. O que se crê e o que se entende. O que se crê e o que se adora. Pois pela fé os antigos obtiveram fé, obtendo algo. O quê? Conduta santa, bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado. Pela fé entendemos. Então a fé não é um salto no escuro. A fé entende. Não entende tudo, mas entende o que é necessário para a salvação. Veja o versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então a fé, meus irmãos, ela age. A fé sem obras, como já diz Tiago, é morta. As obras não nos justificam diante de Deus, mas as obras atestam a presença da fé verdadeira. Nesse sentido, então, a fé, as obras justificam a fé, no sentido de que atesta a realidade da fé. Não nos justifica para estarmos na presença de Deus, mas atesta, evidencia, comprova, as obras comprovam a existência da fé verdadeira. E é exatamente isso que Maria faz, meus irmãos. Ela obedece. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou acerca da negligência dos fariseus de ocultarem os aspectos importantes da lei. E um deles ele mencionou no seu sermão que reprova a atitude dos fariseus.
Eles negligenciaram a confiança, a fé no Senhor, a misericórdia, o amor. Portanto, as Escrituras, meus irmãos, mostram que aquele que crê em Deus deve crer que Ele existe. Deus abomina, meus irmãos, a incredulidade, porque faz parecer que Deus é mentiroso no que fala, de que Deus não tem compromisso algum com a sua palavra, que há uma dissociação entre o caráter divino, a sua pessoa, a sua palavra, que há uma dissociação entre o seu caráter, a sua pessoa e o seu santo nome. Por isso que duvidar de Deus é duvidar do seu nome, duvidar do seu nome é duvidar de Deus, é duvidar da sua pessoa como um todo. Porque Deus, meus irmãos, Ele é Espírito, nós não o vemos, nós não podemos tocá-lo, assim como as ondas do rádio, nós não podemos, meus irmãos, tocá-las, mas elas não deixam de serem reais por esta conta. Deus, irmãos, Ele é uma realidade espiritual, invisível, que na pessoa do seu Filho se torna visível. Mas, definitivamente, todos aqueles que se aproximam de Deus devem fazê-lo com fé. Fé esta que não pode ser obtida senão através do próprio Deus, pois é Ele que produz esta fé. Irmãos, não foi sem razão que os israelitas foram prostrados por Deus no deserto durante a travessia, por conta da sua incredulidade. Deus então requer do seu povo que seja um povo crente, que não duvide. Quando então Lucas nos dá esta ação de Maria, reagindo, respondendo, irmãos, às ações de Deus que tem a ver com a vida dela, Lucas está nos mostrando a importância de agirmos em obediência ao Senhor, crendo nele, não apenas entendendo, mas agindo a partir do entendimento que temos de quem Deus é. Foi isso que Maria fez. E é isso que nós que estamos aqui hoje, meus irmãos, temos que nos pôr a refletir. Se estamos vivendo de fato, se permanecemos na fé, temos que fazer este exame, se realmente estamos na fé. A fé, meus irmãos, ela não apenas cumpre os desígnios de Deus, a vontade de Deus, mas a fé verdadeira, meus irmãos, ela busca a recompensa. E é isso que nós vamos ver dos versículos de número 41 a 45. Observe o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Maria creu de que a palavra do anjo dita a ela sobre a sua gravidez era veraz. Mas Deus a expõe, meus irmãos, a questões, a situações, para que a sua fé cresça ainda mais, se robusteça e ela experimente a recompensa do Senhor. Vamos seguir assim mesmo, meus irmãos. Concentração aí. Então veja, quando Maria chega e é saudada e saúda a sua parente Isabel, acontece algo extraordinário, meus irmãos. Ela é cheia do Espírito de Deus e passa a falar a respeito da vida de Maria. Mas veja, o sinal que ela obtém vem do seu ventre, que assinala a presença não de Maria, mas a presença do Redentor. O que está acontecendo, meus irmãos, é que João Batista, que é cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele se mexe de uma forma, meus irmãos, que Isabel interpretou isso iluminada, inspirada pelo Espírito de Deus, a compreender o que estava acontecendo. Ela deu, o bebê deu um sinal
quanto ao que estava acontecendo naquele momento. Maria estava vindo em direção a Isabel, mas na verdade quem estava chegando era uma figura ainda mais ilustre que Maria e Isabel. Irmãos, olha o que ela diz no versículo 43: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela anuncia que aquele que está no ventre de Maria é de fato o Messias, o ungido de Israel, aquele que veio dominar de mar a mar. A esperança messiânica está materializada em carne, meus irmãos, no ventre daquela mulher. E Isabel, informada pelo saculejo do bebê João Batista, entende do que se trata aquela situação. E ela já de imediato fala acerca da recompensa de Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel fala sobre a recompensa à fé, meus irmãos, de Maria, no versículo 45. Bem-aventurada a que creu. Por quê? Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, esta mulher jovem, deixe-me dizer uma coisa sobre Maria. É bem provável que Maria tenha 14 a 16 anos. Ela é uma jovenzinha. As judias nessa época se casavam cedo e tinham muitos filhos. E para uma judia, meus irmãos, transpor essa distância que Maria cruzou sozinha, não era o costume dos judeus, ela deveria ser ciceroneada. Mas ela sabia exatamente quem estava a acompanhando. Ela correu esses riscos, essas dificuldades, e foi em direção à sua parenta. E qual é a surpresa dela? Que ela não teve apenas confirmada a palavra do anjo, concernente ao que ele falara sobre a sua gravidez, mas Isabel revelou, irmãos, que o filho de Davi, que o filho do Deus Altíssimo, que Gabriel disse a ela, era, irmãos, o descendente prometido a Eva. Irmãos, quantas dores, quantas lágrimas, quanta esperança das mulheres estéreis de Israel que desejavam ser honradas desta maneira por Deus, pois a revelação do Messias que nós encontramos nas Escrituras nos dá conta de que ele é um descendente da mulher, que ele é da tribo de Judá, que ele é uma figura real, ele tem um cetro, pois ele é filho de Davi, que foi prometido a este varão, meus irmãos, como um servo sofredor, ser o pastor de Israel, mas um rei pastor, cujas nações terão que se dobrar diante dele. É muita honra, mas também, meus irmãos, se enche de alegria o coração de Maria, porque ela vai dar à luz, não a uma mera criança, mas a um Redentor, ao Salvador, ao Senhor que dominará sobre céus e terra. E este plano é revelado nesse instante, meus irmãos, não completamente, mas à medida que o Evangelho vai encaminhando, nós vamos nos deparando com o arranjo de Lucas, mostrando quem Jesus é. Ele não é um homem só. Ele não é apenas um dos profetas. Ele é muito mais do que isso, irmãos. E este nascimento e a forma como se deu o encontro de Maria com Isabel apontam exatamente para esse aspecto sobrenatural. Mas essa é a recompensa da nossa irmã Maria. Ela creu, e isso, meus irmãos, lhe foi contado. E Isabel a chama de bem-aventurada porque ela terá um nome excelente e verá se cumprir na sua pessoa as promessas feitas aos pais de Israel, aos patriarcas. Ela terá a honra de ser o ventre que abrigará o Filho de Deus. Irmãos, Deus ama quando nós cremos.
Já lhes disse e volto a repetir o texto de Hebreus. Deus é galardoador, Ele premia a fé. Não porque ela tenha mérito. Mérito é dele. O mérito é dele. A fé não pode produzir este mérito. Mas Ele ordena que aqueles que se aproximam dele devem crer. E que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele premia muito além do que pedimos ou pensamos. Veja se não é assim no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Abra aí, por favor, as Escrituras. No capítulo 7. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, recrimina o desdém, a incredulidade das lideranças religiosas de Israel. E ele vai fazendo ao longo do seu evangelho um contraponto entre os judeus que deveriam receber a Cristo Jesus, em contraste com os gentios. E aqui nós temos exatamente este ponto. No capítulo 7, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, quer dizer, o dirigente de uma centúria, de uma guarda de proteção às autoridades romanas, um destacamento com mais de 100 homens, entre isso, a quem esse muito estimava, um servo dele está doente. O Senhor Jesus então manda a sua palavra. O centurião reconhece que ele também é homem sujeito a ordens, e basta uma palavra para que a ordem se cumpra. Ele confia em Cristo desta maneira, de que a sua palavra tem poder e autoridade. E então ele segue em direção à sua casa, não permitindo que Jesus entre na sua casa, e então ele chega e vê o servo curado. O Senhor Jesus então, veja o que ele fala. Versículo 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Irmãos, Deus ama quando nós cremos. Não porque Ele precise da nossa fé para operar os seus feitos. Veja que Maria, Deus não está agindo na vida dela em resposta a algum clamor, nem na vida de Isabel. Zacarias, ele, quando soube do nascimento de João Batista, ele que pedia este favor do Senhor, quando se cumpriu a palavra, ele não creu, mas Deus cumpriu a si mesmo. Mas, meus irmãos, ainda que Deus não precise da fé para cumprir os seus planos, Ele não abole a fé para aqueles que se aproximam dEle. E o que Ele quer, irmãos, é nos levar a experimentar dessas recompensas. Recompensas que têm a ver, irmãos, não como agora as teologias da prosperidade nos fascinam. Fazem da fé e do dízimo um fundo de investimento. Não, meus irmãos. O Senhor quer que nós provemos da vida abundante, da comunhão íntima, que Ele tem para dar e para segredar àqueles filhos que o temem. Veja ainda em Lucas, meus irmãos, no capítulo 18. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus fez aquele discurso duro, exigindo abnegação dos seus discípulos e particularmente daquele rico, jovem rico. E aí os discípulos ficaram preocupados, mas Senhor, nós estamos abandonando tudo, o que é que nós vamos ganhar com isso? Qual que é a recompensa? Jesus lhes diz, no versículo 29, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos,
Este é o galardão que o Senhor Jesus fala com as igrejas da Ásia. O Senhor Jesus dará o prêmio àqueles que se mantiverem fiéis até a morte. Ainda que não sejamos merecedores e que não haja mérito, meus irmãos, é Deus que quer recompensar os seus servos, para que eles vejam que Deus é vivo, que as suas promessas não têm nelas, meus irmãos, limites. Deus não tem os seus impossíveis cumprem, as suas promessas elas se cumprem na vida dos seus servos. Irmãos, Maria almejava esta recompensa santa que coincide com o próprio Deus. A recompensa é a comunhão ainda mais íntima com Deus, é as evidências de que as suas promessas jamais falham. Meu amado e querido irmão, a história da redenção, que tem como personagem principal este Deus que age no meio do seu povo, levando-os à fé e o desejo pela recompensa fiel, está aqui hoje nesta noite. O seu crer não é em vão, meu amado irmão. Essas são setas diabólicas que querem nos fazer ver Deus como um ranzinza, um tacanho, um ignorante, que quer só nos espezinhar. Não, meus irmãos, Deus tem vida abundante para dar para os seus servos. Em que sentido? Não no sentido do senhor Edir Macedo e por aí vai. Mas Deus tem também, meus irmãos, nos abençoado com prosperidade material. Ele não vai nos deixar faltar coisa alguma, desde que busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deus não é indiferente às nossas necessidades materiais, mas também você talvez deseje que Deus lhe dê uma família, que a sua mulher esteja com seus filhos em torno de uma mesa e todos tementes a Deus. Clame ao Senhor, busque a sua presença, e apesar de você, Ele haverá de lhe dar, porque Ele é Deus que cumpre promessas. Ah, irmãos, o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Apesar de nós, irmãos, o Senhor cuida de nós. Ele nos leva não apenas a buscar a recompensa, mas Deus quer extrair de nós, irmãos, os altos louvores que a Ele são devidos. A lógica é aquela do salmista: clama-me no dia da angústia, e eu te libertarei. Maria sabe disso, não é, irmãos? E então a promessa messiânica se conecta com a fé exultante de Maria. O que Maria exulta, meus irmãos, esse terceiro e último ponto da nossa mensagem? Ora, meus irmãos, dos versículos de número 46 a 49, Maria exulta a partir daquilo que aconteceu com ela. Mas ela sabe, meus irmãos, que o que está em curso em sua vida está conectado a uma história ainda maior, mais gloriosa, dos feitos de Deus em favor do povo dela. Do povo dela, e como uma judia que tinha a esperança messiânica, não só em relação a ela, mas também a nós que estamos aqui hoje. Então, dos versículos 46 a 49, ela canta sobre si, sobre o que Deus fez com ela. Dos versículos 50 a 53, fala a respeito do libertador, de Deus como o libertador. E dos versículos 54 a 55, da fidelidade pactual do Senhor. Na verdade, são 3 outros pontos dentro deste outro ponto. Mas para nós não ficarmos prolixos e complexos, eu reduzi esse a um único ponto, subdividido nesses 3, para que nós entendamos. Irmãos, Maria canta dizendo: engrandecer o Senhor. O seu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Há alguns teólogos que, comentando este texto, dizem que Maria não se refere a Deus como Salvador, neste contraste que nós entendemos sobre a salvação da cruz. De fato, existe esse elemento constante no texto de Lucas, que tem a ver até com a expansão política do reino de Deus. Deus é um Salvador, livrando os homens dos perigos desta vida, das situações difíceis, de perseguição, e enfim, nesse sentido. Mas parece-me, meus irmãos, que a palavra de Lucas, ao se referir a Deus como Salvador, tem também esse aspecto do resgate. Veja se não é isso, meus irmãos, esse é um ponto importante a esclarecer. No cântico de Zacarias, quando ele está falando a respeito dos atos salvíficos de Deus, observe lá no versículo 76 do mesmo capítulo 1. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então eu afirmo, com base naquilo que, ancorado nos estudiosos da palavra de Deus, meus irmãos, que sim, Maria está dizendo que Deus é o Salvador dos pecados dela. Por isso, aqui um parêntese, a Imaculada Conceição de Maria, meus irmãos, ainda que nós protestantes muitas vezes desrespeitamos a figura histórica dessa irmã que foi amada por todos os crentes, a despeito desta honra que é devida à nossa irmã, ela não pode ser considerada como, lamentavelmente, alguns consideram, principalmente em nosso país. Ela viu, irmãos, que o que estava recebendo ultrapassava em muito os seus atos, não era um merecimento. Ela reconheceu a bondade de Deus que ultrapassava todo o seu pensamento. Porque contemplou na humildade da sua serva, tendo ela uma condição social tão tacanha, tão restrita, sem expressão, mas Deus a trouxe do monturo para se assentar com os príncipes, num papel extremamente honroso, dignificando não só a vida dela, mas do seu ventre, da vida infantil. E todas as gerações considerarão Maria bem-aventurada. Irmãos, quando o Senhor Jesus está pendurado na cruz e ele diz para João: eis aí a tua mãe, e nos diz a história que de fato João acolheu Maria e viveu com ela em Éfeso durante alguns anos, cuidando daquela serva. E os livros de história da igreja dão conta, meus irmãos, da simpatia que Maria tinha entre os crentes. E o que era bom acabou também dando aso para algo muito ruim, que é a adoração, a mariolatria. Mas é fato, meus irmãos, que você e eu, se estivéssemos lá, nós adoraríamos conhecer essa mulher. Tocar na sua barriga. Foi daqui, Maria. Foi. E o que ele fazia, como ele era, como ele falava, como foi a sua infância. É óbvio que nós honraríamos essa mulher, deferindo a ela, não por causa dela, mas por causa do favor de Deus através dela, usando a sua vida. Irmãos, ela fala algo que é muito importante para nós. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A adoração de Maria, meus irmãos, a sua fé exultante, foi resultado desta promessa messiânica que se cumpre nela. E que a terra aqui deixa ela estupedificada, totalmente surpresa. Porque a santidade de Deus, irmãos, o ato do Senhor de intervir na história desta mulher, sem ter contato com o pecado de uma maneira tão palpável e real, consagrando um ente a Ele,
o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Só Ele é capaz disto. Minhas irmãs e irmãos, Maria fala, porque o poderoso me fez grandes coisas. É claro que Maria está ecoando o cântico de Ana. Se você depois puder ir até lá, ver a mãe de Samuel cantando ao Senhor, ela dirá as coisas semelhantes. E aqui Lucas está replicando, meus irmãos, as palavras de Maria, que ecoam o cântico também de Ana. É este Deus que se manifesta e se revela, irmãos, pessoalmente, que vem ao nosso encontro, que aqui Maria está extasiada, maravilhada. Ele me fez grandes coisas. Irmãos, a imanência de Deus, a manifestação do Senhor, a sua promessa se cumprindo, irmãos, no tempo e no espaço, gerou nesta mulher esta fé que se alegra, porque Deus fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, Maria está grata, está feliz. Você sabe que o contrário da gratidão é a murmuração, é a ingratidão, é o descontentamento. Irmãos, quantas coisas maravilhosas Deus fez por você. Como aquele hino esquecido das nossas igrejas. Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Foi assim na vida dessa nossa irmã querida. Foi assim também na sua vida. Deus fez grandes coisas por nós, irmãos. Vamos então agradecê-lo, adorá-lo. Fica bem, lhe é devido todo o culto e adoração. É Ele que extraiu da nossa boca aquilo que Ele busca em nós, irmãos. Ele extraiu da nossa boca de forma livre, mas não menos poderosa da sua parte. E nós então declaramos com liberdade: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta, se alegra em Deus, meu Salvador. Essa é a alegria que está no seu coração? Não, pastor, não está não. Então peça a Deus, porque Ele é o alvo da nossa alegria, mas a fonte também da alegria. Davi pediu isso ao Senhor: restitui-me a alegria da salvação. Confessemos a Deus o nosso pecado, meus irmãos, as nossas murmurações, e tomemos como alvo em nossa vida, nos alegrarmos mesmo em dificuldades. Maria se alegra, meus irmãos, com os atributos de Deus relacionados à libertação dos homens. Ela diz, veja, irmãos, como os verbos estão presentes. A sua misericórdia vai. Versículo 51, agiu. Versículo 52, derribou. Versículo 53, encheu, despediu, exaltou. São verbos sucessivos para nos mostrar, meus irmãos, que o nosso Deus é vivo, que Ele não está parado, estagnado em um trono, indiferente ao que acontece sobre a face da terra. Não, irmãos, por Ele ser tão transcendente e poderoso, Ele tem poder para se manifestar entre nós. É este Deus que agora se encarna na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, irmãos, que deflagra esta libertação. Não, irmãos, eu não estou falando da libertação que vai acontecer na cruz. Maria canta a libertação agora. Agora Deus começou a agir. O reino de Deus está em pleno curso, com poder, com a vinda do Messias. A gente costuma ler o evangelho errado, irmãos. Ficamos assim virando as páginas, agora ele vai morrer. Não, a vida de Jesus é parte integrante da sua obra. E quando ele foi concebido, o reino de Deus nessa manifestação mais poderosa, porque o reino de Deus está presente em todo o Antigo Testamento, mas de uma forma mais poderosa, o reino de Deus é chegado até vós.
os demônios são expulsos, as curas são realizadas. O poderio de Cristo, meus irmãos, terá sim efeito político. O Salmo 2 prometeu a ele todas as nações aos seus pés, reis e rainhas. É fato que isso está se cumprindo parcialmente, mas não menos realmente. É fato. E é isso que Maria canta. Ele derriba o trono dos poderosos e exalta os humildes. É isso que será feito com Jesus, irmãos. Maria, por fim, então, irmãos, canta sobre a fidelidade pactual de Deus. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. Ora, se formos às páginas de Gênesis, há algumas centenas de anos atrás, quando Deus se manifestou ao patriarca Abraão, prometeu-lhe uma geração tão grande, tão extensa, como a areia da praia e as estrelas do céu. Maria entendeu, irmãos, que é através deste varão que ela concebeu, pelo poder do Espírito Santo, que a bênção de Abraão chegará a todas as famílias da terra. Quantos foram os anos de espera, não é, irmãos? Mas Deus não tardou cumprir a sua promessa. A fé exultante de Maria, estartada, iniciada pelo cumprimento das promessas de Deus, levou esta mulher a exaltar a fidelidade de Deus, não a ela, não a Israel, mas aquilo que Deus prometeu fazer por Ele mesmo em Israel. Irmãos, quantos foram os desvios que Israel cometeu? Nós temos o exílio babilônico, a divisão dos reinos, o exílio babilônico, o retorno do exílio, a impiedade insistente do povo, como é relatado em Malaquias, Zacarias e Ageu. E o povo, meus irmãos, ficou em jejum 400 anos, sem uma profecia, até que surge João Batista pregando no poder do Espírito Santo e anuncia o Redentor. Mas quanta expectativa, quantos erros e pecados das dinastias de Davi, a ponto de quase se extinguir. Quantos desvios dos israelitas, irmãos, quantos pecados. E agora Deus cumpre a sua palavra. Irmãos, esse é o Deus que arranca de nós esses louvores, porque, embora não tenhamos absolutamente mérito algum, Ele se digna em nos abençoar, em nos beneficiar. Tem aquele hino idiota, não é? Entra na minha vida, muda toda a minha estrutura, não é? Não, irmãos, não fomos nós que pedimos Ele para entrar na nossa vida. Foi Ele que nos introduziu na vida dEle. Esse hino está errado, porque faz de nós a última bolacha do pacote. E é o contrário, meus irmãos, é Cristo Jesus que vai ser pendurado na cruz do Calvário e Ele realizará a libertação, Ele realizará justiça contra os seus inimigos, santificação no seu povo e adoração. Eis o ciclo da adoração perfeita. Deus vem em encontro do seu povo, liberta dos seus pecados, redime o seu povo, pune os inimigos que oprimiram o seu povo e os leva à adoração. Foi assim no êxodo do Egito e tem sido assim, meus irmãos, no êxodo até a Nova Jerusalém. É essa fidelidade pactual que Maria canta e que tem a ver com a sua história, mas é muito além da sua história. O personagem principal aqui, meus irmãos, é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É Ele, o nosso Deus trino, que prometeu e cumpriu, e levou Maria a obedecer, levou Maria a ser recompensada, e levou Maria a exultar. E todos nós aprendemos nesta noite que uma fé que vacila é robustecida pelo Senhor.
Nós vamos sair daqui confiando em quem? Na fé ou na fé em Deus? Vamos exercer. Nós vacilamos, meus irmãos, mas mesmo quando vacilamos, nós podemos dizer assim para o Senhor: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu quero obedecer, quero ser recompensado e quero exultar, dar a Ti todo o louvor que é devido. Por isso, meus irmãos, não nos cabe aqui justiça própria, senão a que há em Cristo Jesus. Confiemos nele, pois mesmo quando os nossos pés vacilam e nós vamos afundando, Ele nos toma pela sua mão, porque aquilo que o Pai deu a Ele é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Vamos cantar ao Senhor?